Bom dia a todos. Então, hoje, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos entrar no capítulo 17 do livro No Mundo Maior. Na semana passada nós tivemos um problema técnico na gravação, por isso hoje eu estou fazendo a gravação aqui independente do grupo. Mas só relembrando, no capítulo 16, quando nós encerramos, a gente concluiu aquela jornada que o André Luiz fez junto com o Calderaro, visitando um hospital mental, né? O Calderaro queria mostrar para o André Luiz onde que se chegavam, né, como que era o comportamento de alguns alienados mentais, né, ali encarnados e inclusive a influência que estes tinham com os espíritos que acompanhavam essas jornadas, essas vidas, né? E tudo isso era um preparo do próprio Calderaro que queria demonstrar para o André Luiz essas realidades antes de eles fazerem aquela jornada que estava sendo programada para que eles descessem em áreas mais profundas do umbral ali, nas cavernas, né, como eles falaram, para ajudar uma pessoa, um espírito que estava numa condição talvez ali já mais favorável para ser acolhida. E o título do capítulo já é interessante, já é motivo de reflexão, porque a gente vai ver a razão de ser. Porque não se chama o capítulo Nas Cavernas, né? Se chama No Limiar das Cavernas. E logo nós vamos entender o porquê. Mas vamos lá, então. Reunidos agora, Calderaro e eu, a comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Então, eles iriam operar, né, uma missão socorrista nas cavernas. A pedido da irmã Cipriana, era alguém conhecido da irmã Cipriana, e ali eles estavam esperando isso, né? Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com singeleza, feita as saudações usuais. Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? Olhem que interessante, né? A gente já vai ver, porque desde então o Calderaro está falando que o André estaria junto. O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores, para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver. Então, olhem que interessante alguns dados aqui. Primeiro, talvez essa excursão não seja para não esteja qualquer um não esteja em condições de poder participar. Não é uma excursão tão simples. Não é uma excursão que não envolva riscos, por exemplo, para um espírito que vai. Imaginem a gente fazendo uma comparação aqui com a nossa esfera encarnada. Existem ambientes extremamente perigosos, dependendo dos espíritos, né, encarnados que vivam naquele ambiente. Então, não é seguro qualquer um de nós despreparados entrarmos num ambiente como esse. E na esfera espiritual, talvez da mesma maneira, a gente tem visto várias vezes a descrição de que eles atravessam zonas de umbral ali com entidades perigosas. A gente já viu a própria casa transitória de Fabiano ali com a sua proteção, né, ao redor, outras casas ali, outras instituições colocadas ali no umbral com todo o preparo, né, proteção para que espíritos mais ainda voltados ao mal, mais ignorantes, não prejudiquem. Agora, a segunda coisa que eu acho interessante desse parágrafo é o seguinte: vejam como o André Luiz, o próprio dia a dia dele ali na esfera espiritual,
Ele está sendo conduzido a todos esses lugares porque ele está fazendo como se fosse um estágio ou passando por departamentos no mundo espiritual com a finalidade de escrever isso para nós. Então ele já está nessa missão ali. Então ele está sendo conduzido a aprender, a presenciar, a anotar, para que ele pudesse depois vir através do Chico Xavier e continuar a descrição, né, a ditar esses livros que nós estamos aqui estudando. Então tudo isso não é aleatório, é tudo com todo esse preparo. E aí foi o que o Calderaro falou. O irmão Eusébio lembrou que é conveniente que o André Luiz esteja junto nessas áreas abissais para poder relatar a nós, os irmãos encarnados, através da fase em que existia um espírito preparado para receber isso, que era o Chico Xavier. A diretora ouviu bondosa e objetou. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto em todas as particularidades. Olhem que interessante. Então ela enxerga o proveito, a necessidade do André Luiz estar lá, mas ela sendo a responsável pela expedição, ela vê um impedimento. O André Luiz talvez realmente não esteja em condições de penetrar essas áreas mais profundas. Por enquanto, não falou, ele nunca vai poder ir, mas por enquanto. Fixou em mim o olhar lúcido e meigo como a lastimar a impossibilidade e acrescentou: Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Então, olhem a justificativa. Realmente existe a necessidade de um preparo. Então ele não tem esse preparo, ele não tem esse curso de assistência aos sofredores dessas zonas mais baixas. Então eles vão num lugar onde até então o André Luiz ainda não descreveu para a gente. Ele nunca esteve nessas áreas mais profundas e ele ainda não tem condições disso. Afagou-me de leve com a destra carinhosa e acrescentou: Se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Olha que interessante que ela está falando. Se a gente se prepara, estuda, se esforça para poder ascender, né, para poder subir às zonas mais elevadas, da mesma maneira também é importante o preparo adequado para descer às zonas mais baixas. Ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou, porque é natural, o André Luiz ficou desapontado. Ele, nesse espírito dele, né, de conhecimento, de busca, ele estava acreditando que seria uma ótima experiência, mas ficou desapontado. Mas aí ela continua. No entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para nosso bem. Quer dizer, ela está agora aqui dizendo, mas André, é importante a gente ver que se nós estamos hoje nessa situação, se você foi levado a esse limiar, André, também encaremos como um aprendizado. Então, por exemplo, do saber o limite, do saber o momento, às vezes, de dizer não para algo que se deseja muito, mas que não está na hora, não está preparado, vamos preparar primeiro. Para depois, então, tudo tem ensinamento para a condução da nossa verdadeira jornada ao bem. E aí ela continua: os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias.
Se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, então, e aí vamos tentar entender do outro lado. E o irmão Eusébio? E o Calderaro? Eles então também não sabiam, né, dessa impossibilidade do André estar lá? E talvez tudo isso estivesse sendo conduzido nesse momento, dessa maneira, para algum aprendizado, para algum desfecho talvez parcial, né? Não exatamente como o André pretendia, mas com algum proveito parcial. E então é o que ela fala: se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas. Então, olha aqui, agora a gente entendendo, porque o capítulo se chama No Limiar das Cavernas e não nas cavernas ali purgatoriais, né? Então, existe algo, André Luiz, um serviço a prestar e na presença de Calderaro, não, eles chegando até lá na beirada ali, né, na entrada da caverna e não penetrando e ficando por ali, talvez seja a missão que ele tem ali a cumprir ou um serviço a cumprir. Então, o Calderaro a permanecer em companhia no limiar das cavernas, sem descerem conosco, mesmo aí estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Então ele não vai poder entrar, mas ele vai nessa missão, nessa caravana, né? E não vai só penetrar. Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Agradeci contente. Calderaro também se manifestou reconhecido. E no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Então eles partiram. Eles estavam ali no início da jornada. Então ela falou isso, determinou essa questão, né, até onde ele poderia ir, e eles partiram. Aí agora começa uma descrição de algo também que até então a humanidade nunca tinha tido dessa maneira. Até existe, né? Existem alguns relatos, por exemplo, que nós vamos inclusive citar aqui. O próprio André Luiz vai citar aqui. Não sei se todos conhecem o livro A Divina Comédia, que relata, que é descrito, né, por Dante Alighieri, que relata uma jornada que o seu espírito em desdobramento fez junto com um anjo. E esse anjo levou ele a conhecer as zonas mais profundas, as zonas intermediárias e as zonas elevadas do mundo espiritual. E ele traz isso para a humanidade na época, né? Então aí ele começa agora descrevendo: já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes, vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Descobrira inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras. Mas ali, então olhem o que ele está falando. Ele já foi com outros instrutores em várias áreas de sofrimento. Entidades culposas, né, em deploráveis atitudes, faíscas chamejantes caindo do firmamento, né, o fogo ali, em várias situações dos livros anteriores. Várias situações de espíritos sofredores sendo acolhidos ali, que saíam do umbral e entravam nas câmaras de retificação onde ele trabalhou ali no nosso lar. Mas o que ele está falando? Mas ali, aonde eles estão começando a jornada,
talvez seja algo que ele nunca tinha presenciado. E aí ele se questiona: estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referira Alighieri no poema Imortal? Então aqui vale, né, de novo uma lembrança com relação a essa obra. É um poema, né, que Dante Alighieri escreve, fica imortalizado realmente na história da humanidade. Essa selva escura, né, por onde ele está descrevendo, que são as ilustrações que inclusive esse livro carrega. A Divina Comédia, desde as áreas que ele chama, né, eles descrevem ali como sendo o inferno, depois ele tem outras áreas que ele descreve como sendo as zonas purgatoriais, e depois o paraíso. Então, será que ele estava nessa região? Laceravam-me o coração as vozes lamentosas dispersas a se evolarem para o céu de fumo, um céu todinho, né, cheio de uma fumaça, uma névoa. Não, não eram lamentações apenas. A proporção que nos adiantávamos descendo modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações. Estacamos em enorme planície pantanosa onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista. Então olhem isso. Depois de descer um pouco, né? Uma enorme planície pantanosa onde numerosos grupos, não é numerosas entidades, numerosos grupos de entidades desencarnadas se perdiam de vista. Em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos. Então, olhem o porquê que o André Luiz fez aquela jornada com o Calderaro naquele hospício antes. Aqui agora ele estava vendo esse mesmo quadro em escala muito superior no mundo espiritual. Separados uns dos outros ou aos magotes, aos grupos reunidos, né, por afinidade de distúrbio mental, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Então, como a gente também já ouviu descrições, né, existe o vale dos suicidas, existe o agrupamento de pessoas que estão ali voltadas para o desequilíbrio no assunto do sexo, por exemplo, da sensualidade, para o desequilíbrio no assunto do poder, no assunto do dinheiro, no assunto da droga, do álcool. Então, grupos, infinidade de grupos. Olha aqui, aí eu vou aqui trazer um pouquinho de algumas ilustrações da Divina Comédia. Então, olhem aqui, ó. Algumas dessas ilustrações, aqui o Dante Alighieri com o anjo que levou ele nessa área, ó, onde está tendo exatamente a descrição do que tem no livro do André Luiz, né? Olha aqui, ó, zonas pantanosas onde uma infinidade de almas sofredoras ali, meio que atoladas nesse pântano. E aí ele segue descrevendo ainda, né? Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa. E ainda que houvesse marcos topográficos, quer dizer, ainda se houvesse uma montanha, uma cerca, uma definição, um muro, para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Então ele não conseguia nem descrever para a gente o tamanho disso. Primeiro porque parecia não ter fim, segundo porque se tivesse fim ele não conseguiria enxergar por conta da névoa. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal. E quando o terreno se inclinou de novo, quer dizer, eles passaram essa planície que foram quilômetros de multidões nas mesmas condições ensandecidas, né? Eles se encontraram de novo com outra parte aí de declive do terreno, né? Abrindo outras perspectivas abismais. Irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos, ao assistente e a mim, com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Olhem que interessante essa outra informação.
o que a Cipriana tinha para fazer ali dentro das cavernas demandaria ainda 6 horas de atividade. Então, para que eles esperassem ali fora. Abraçando-me, a diretora disse gentil: Desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. Sorri encantado a tão generosa demonstração de apreço. Logo após, Calderário e eu nos achamos a sós, na atra vastidão povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Então, olha a primeira observação que o André Luiz fez. Frente a toda aquela imensidão de sofrimento, a primeira coisa que ele teve a impressão, eu acho que eles não se dão conta da própria situação. Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Então, olha isso, alguns ali atolados como se fossem pessoas precisando de socorro. Então, como vamos voltar ali naquela imagem, aqui ó, atolados. Então, quem que não vê uma situação como essa e não procura socorrer? Mas ao mesmo tempo, do lado dessa cena, existiam outros que estavam brigando por interesses banais, mesquinhos, como ele fala. Então aqui vamos voltar na internet, depois para quem tiver interesse, né, aqui ó, as imagens do inferno, por onde passaram ali Dante, né, e os... Então a gente vai ver algumas cenas dessas imagens aqui, ó. Aqui ele falou o mapa, o portal do inferno, ali aqui ó, a floresta escura que ele se vê penetrando, né? Então era essa a sensação que ele descreveu quando ele começou a descer junto nessa missão, nessa jornada. E existem aqui ó, outras cenas aqui descritas. Então quem é que vê uma cena como essa e não procura socorrer? Mas os outros estavam brigando por besteira ali ao lado, pareciam que não se davam conta do que estava acontecendo ao redor. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não sopitei as lucubrações que me surgiam. Os grupos de infortunados agiam ali, desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Então aí as questões que o André Luiz começa a formular, né, a questionar. Será que eles não estão vendo o que está acontecendo aqui ao redor? Certos grupos volitavam a pequena altura. Então, além de tudo, tinham os espíritos que passavam ali volitando, quer dizer, tinham algum tipo de conhecimento, algum tipo de avanço. Não eram seres tão ignorantes, eles já sabiam volitar a pequena altura como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra a envolver-nos. Quer dizer, se eram espíritos ainda tão inferiores, como é que eles sabiam volitar? Porque eles volitavam, mas eram espíritos que falam, como corvos negros, né, mais escuros do que a própria sombra, ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso? Quer dizer, por que alguns espíritos ali estão em condições tão pesadas e outros já libertos dessa posição chumbada ao solo, e por que eles não estão se ajudando? Iniciei meu interrogatório dirigindo-me ao instrutor. Será que estes míseros precitos não nos veem? Alguns sim, mas não nos ligam maior importância, respondeu então o Calderaro, né? Estão muito preocupados consigo mesmos. E essa é uma característica que o espiritismo, né, que os espíritos evoluídos nos trazem.
uma característica do nosso problema atual. Então, eles falam, a chaga da humanidade é o egoísmo. E então, aqueles todos que estão voltados para preocupações consigo mesmo, que se a gente analisar sinceramente, somos todos nós, ainda muito voltados a nós e pouco ao coletivo, não enxergam às vezes o que está acontecendo ao redor. Abrigam no coração sentimentos rasteiros e tardarão em libertá-lo. Então, talvez nós não estejamos em condições tão rasteiras ainda, porque nós estamos, pelo menos aqui, já compreendendo um pouco mais, buscando o esclarecimento, né, e um aprendizado maior, mas em níveis diferentes de egoísmo, esses ali estão totalmente empedrados ainda, né, empedernidos, com corações empedernidos, né, como várias vezes eles descrevem. Toda essa gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma. Aí o André Luiz, né, sensibilizado, mas meu Deus. Então eles é uma multidão esquecida por Deus. Não, respondeu Calderaro paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas. Então ali também, naquelas zonas mais baixas, também existem postos de socorro, como a gente já viu descrições em outros capítulos, né, da obra do André Luiz, e também escolas. Então, ambientes de instrução e ambientes de socorro, em que muita gente pratica a abnegação. Então, imaginem, porque para espíritos já evoluídos, porque para estar ali, para poder ensinar e socorrer, tem que estar em condições de preparo bem diferente. Não é superficial, mas que abrem mão, abnegam-se, né, de poder viver em ambientes jamais sublimes por amor a estes que estão ali atrasados. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Então, aqui é uma outra grande lição que a gente vem acompanhando já, né, desde alguns capítulos anteriores, desde o primeiro livro. Cada um de nós é socorrido na medida do aproveitamento que a gente já demonstra para ser socorrido. Então, se a gente faz uma oração, mas não está receptivo a receber instruções e modificar a nossa jornada, se nós fazemos uma oração, mas a gente quer continuar chumbado ali onde a gente está, os irmãos de luz, eles não vão despender uma energia onde não seja útil. Então, quantas vezes também o André Luiz recebeu orientação nesse sentido? André, agora não. Nessa situação, não. Não teria proveito. Ele ainda não está em condições de receber o auxílio. Não é, então, por falta de sensibilidade, falta de preocupação. É porque não é ainda o momento de socorrer determinado irmão. Mas então, de acordo com as possibilidades de aproveitamento que cada um demonstra, eles já são socorridos. Então existe o amparo ali disponível para eles. Mas são eles que muitas vezes ainda não se abriram a essas possibilidades. Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres. Porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Então, olhem que bonita essa frase. Então, primeiro, não existe local, por mais sofrimento que seja, por mais baixo que seja esse ambiente espiritual, que não tenha enfermeiro nem mestre, alguém para socorrer ou alguém para ensinar. Por quê? Porque uma das maiores alegrias de quem já subiu é de trazer quem ficou para trás.
A exemplo também do que a gente está estudando no segundo estudo que a gente está fazendo aqui paralelo, né? Que a gente faz aos domingos às 9 da noite. Nós estamos iniciando o estudo do livro Renúncia, que é exatamente isso, a história de um espírito que avançou, né? A Alcione, que na verdade, em uma história passada já foi Célia, no livro 50 anos depois. A Alcione já habitava esferas superiores, mas ela, por renúncia, né, por abnegação, por amor aos espíritos atrasados e ainda endurecidos, ela volta a reencarnar para poder socorrer estes. E então a mesma coisa se dá aqui. Deixa eu ver só se o item 3 é rápido para a gente. Aqui, eu vou terminar só o item 3 e aí a gente encerra por hoje. Então, é linda essa frase, né? Porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. E aí vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas e ali? Então André Luiz está falando, no nosso lar ele se lembra que alguns já sabiam volitar, mas nem todos volitavam para não poder humilhar aqueles que não sabiam. E ali? Por que alguns volitam e outros, mesmo dentro daquela multidão de pessoas que estão ali coladas naquele pântano, né? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Então, por que alguns no nosso lar não volitam e ali outras criaturas de baixas condições sabiam volitar? Também é outra questão. Calderaro, porém, exclamou: não te surpreendas. A volitação depende, fundamentalmente, da força mental armazenada pela inteligência. E importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, o que ele explica aqui? A volitação não é só uma particularidade de espíritos moralmente elevados. Espíritos também que avançaram em inteligência também conseguem volitar, mas voam baixo. Os voos mais altos são características daqueles que já evoluíram intelectualmente e moralmente. Então aí está a diferença do porquê. Então alguns já volitam, mas ainda são inferiores moralmente. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor, com reduzida inteligência. Então, olhem que interessante agora aqui. No nosso lar, então, ingressam mais facilmente espíritos avançados em amor, mas com pouca inteligência, e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Então, olhem que interessante. Para a gente subir a esferas mais altas, mais amor e menos inteligência é possível. Mais inteligência e menos amor ainda segura a gente às zonas mais baixas. Com estas últimas, a vida em comum no sentido construtivo é quase impraticável. Nesse capítulo da volitação, portanto, impende observar os antecedentes mentais, levando em conta, com a própria natureza, que os corvos voam baixo,
procurando detritos, enquanto as andorinhas se libram alto buscando a primavera. Então, fica muito claro para a gente aqui essa explicação, né, esse esclarecimento com relação a essa capacidade de volitar. Então, alguns desenvolveram isso, mas ainda vibram rasteiramente. Ao passo que, então, existem aves que voam, mas voam baixo, existem aves que voam e voam já buscando esferas mais altas. Assim também é conosco, espiritualmente falando, né? Dependendo da vibração, do tipo de, de faixa, né, vibratória que eu me encontro, eu posso já me destacar do solo, mas continuar ainda por aqui. Certo? Então, por hoje fica essa primeira parte do capítulo, e aí, ainda hoje à noite, né, nós vamos estudar a partir do quarto item, e aí provavelmente a gente encerra. Certo? Então, um ótimo dia, uma ótima semana aí a todos. Que Deus nos abençoe sempre, cada vez mais nessa jornada. Até mais.